Olá, nós retornamos à nossa transmissão, tivemos um pequeno problema, né, com a internet, e agora retomamos aqui e vamos retomar já iniciando a aula de escola dominical. Vamos fazer mais uma oração, pedir a Deus para que aqui nos ilumine, nos oriente e possamos juntos aprender a palavra de Deus. Eu peço que o presbítero Wellington faça essa oração inicial, então. Se tiver um microfone, possa aí chegar, né, ao presbítero e a gente, depois disso, inicia a aula. Pai Celestial, Deus bondoso, Deus que tem sustentado a Tua igreja, nós rogamos a tua direção, o Teu ensino, e que o nosso coração ele esteja sempre inflamado e desejoso em aprender a Tua palavra e em buscar a Tua presença. Amém. E é através do Teu ensino, é através da leitura que o fazemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos professores, pelos irmãos que prepararam as lições para a edificação da Tua igreja. O Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também sempre nos ensine e nos encoraje e renove as nossas forças para que tenhamos ânimo e que desejamos estar na Tua presença, crescendo em conhecimento, crescendo diante da Tua graça, e ajuda-nos também, Senhor, a praticar a Tua palavra. Abençoe a vida do pastor Eduardo na ministração e a Tua igreja que aqui está presente, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos que ainda, porventura, não pegaram a revista, se quiser, ainda tem a revista. Quarta aula, nós vamos retomar a revista. Amados, nesse sentido, essa revista e qualquer material bíblico é um meio de graça. É um meio de graça. Ok, está gravando, eu esqueci aqui. É um meio de graça. O que é um meio de graça? Tudo aquilo que Deus disponibilizou para a nossa edificação, para a nossa santificação. Então, se você tem a revista e não lê durante a semana, não faz sentido. Então, vamos ler, você que está em casa também já pegou a revista, né? Leia a revista, né, para que fique melhor preparado. Se você ainda não leu, então não tem esse costume, adquire esse costume, né? Durante a semana tem muito tempo, dá para fazer uma leitura 2, 3 na revista de escola dominical. Para que você chegue aqui e possa até contribuir, né, com a aula, com o assunto. Ok, vamos lá então na nossa ministração de hoje. Está funcionando tudo aí, né? Ok. Então, nós estamos ao vivo, hoje dia 6 de dezembro. A nossa revista é a Bíblia que Jesus usava, né? Uma introdução ao Antigo Testamento. A lição, nossa lição numa frase: toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, evidenciam o Deus da aliança e seu pacto para salvar seus eleitos. Recapitulando, na lição anterior nós vimos sobre o pacto de Deus com os homens. Abordamos 3 pontos que nos levam a compreender que, primeiro, qualquer pacto entre Deus e o homem deve ser iniciado e executado por Deus.
nós não fizemos os termos, nós simplesmente assinamos o contrato daquele que fez o contrato, que é santo, justo, perfeito, que nos ama e só quer o melhor para nós. Nós não botamos cláusulas no contrato, eu quero isso e isso, não, já veio tudo isso, e tudo é para o nosso benefício. Deus, num certo sentido, do nosso prisma, não ganha nada com isso. Não tem benefício, porque Ele é Deus, Ele não precisa nem ganhar e Ele nem perde. Ele não precisa de mais glória. Ele não precisa como os deuses do Olimpo, ou os deuses aí da literatura clássica grega, né, ser aprovado pelos seus súditos. O nosso Deus não. Então, assim ele é um ato da graça, bem como da lei. Ele requer obras, mas as obras são a resposta de gratidão pela graça da lei, pela graça do pacto de Deus. Segundo, recapitulando aqui, esse pacto de graça é inteiramente feito mediante iniciativa de Deus e antes mesmo da própria existência do homem, é um ato de predestinação. Lembra o exemplo que talvez nunca vocês pensaram que nós falamos aqui? Adão e Eva pediram para nascer. Adão e Eva pediram para ser criados. Adão e Eva pediram para existir, para serem colocados no Éden, para terem tudo que eles tinham, principalmente a imagem e semelhança de Deus. Eles não existiam, então tudo é graça, tudo é graça. E se não fosse um Deus gracioso nos seus pactos, nós não estaríamos aqui, nós não existiríamos. Terceiro, a incapacidade do homem em relação a Deus não veio através da queda, nem no estado da inocência na queda, ou no estado da graça e da glória, o homem tem qualquer capacidade de prestar algo a Deus por meio de obras, ou de merecer algum benefício. Por isso que é sempre importante relembrarmos, entendermos, mentalizarmos, trazermos para o coração os atributos de Deus. Quando a gente compreende quem é Deus, a gente vê que tudo que vem dele é bom e é graça. E manifestação do seu amor por nós, sem nós merecermos. Assim, então, compreendemos que o pacto, a aliança do Senhor é sempre e somente instituída pela graça, seu favor imerecido. Ele sempre é um pacto de lei, porque exige sim de nós uma devolutiva, mais do que justo, pois os pactos são uma forma de lei e, portanto, sempre requerem obras. Isso, contudo, não faz dele um pacto de obras, sempre pacto de graça. Então, agora, nesse momento, depois dessas duas aulas, para a gente compreender essa questão do pacto, nós vamos para a revista propriamente dita, lá na sua lição 4. Então, você pode manter a revista aberta, algumas coisas aí nós vamos pensar da revista, na sua lição 4. Você que está em casa, mesmo não tendo a revista, não compreenda mal o que eu falei anteriormente, falei para os membros da igreja, você vai sempre ter a oportunidade, mesmo sem a revista, aprender com a gente aqui, tá bom? A gente vai estar sempre descrevendo na mídia os pontos principais, para que você, mesmo sem a revista, compreenda a lição. Que Deus te abençoe também. Ok, aqui o ponto 1 da revista, então. Já passamos a introdução, nessas duas primeiras aulas. Nós vamos, então, aí para o primeiro ponto da revista.
que fala sobre a continuidade da soteriologia, né? A expressão aqui usada para manifestar a salvação, a graça de Deus para conosco, no sentido de sermos pecadores. Diz assim: há quem veja o Antigo Testamento uma espécie de salvação pelas obras, né? Ou ainda salvação pela fidelidade à aliança. Então, numa compreensão de muitos ainda, vem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, todas as vezes que a gente usar aí AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento, como algo que só era salvo lá se fizesse tudo aquilo que Deus mandava, né? E não é assim, né? E nem ainda hoje. Há quem afirme que a entrega da lei mosaica lá no Sinai, né, é uma republicação do princípio do pacto das obras, segundo o qual a salvação e a obtenção da vida eterna se dão em um nível pela obediência à lei, né? E nós vimos que não é assim, mas nós também temos visto, você que está aí numa carreira cristã um pouco mais de tempo, principalmente no Velho Testamento e até no Novo, como o povo de Deus se mostra sempre mais desobediente do que obediente, sempre mais errando do que acertando. E Deus, de forma amorosa, graciosa, misericordiosa, sustentando Ele mesmo o pacto, a aliança que Ele fez com o seu povo. É certo que isso não é e não deve ser e nunca desculpa para, então vamos continuar pecando. Paulo vem trabalhar isso lá em Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos continuar pecando para que a graça aumente mais. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar, né? E outra, quem pensa assim não é um salvo, né? Vimos também na primeira lição a distinção e alguns pontos daqueles que são eleitos de Deus. Se você não lembra, está lá no canal da igreja, nessa primeira aula, assista, se você não assistiu, ou assista novamente, que você vai ver lá o que nós pontuamos daqueles que assim entendemos serem os eleitos de Deus. Não é só repetindo aqui alguns pontos. Amam a Deus, amam a sua palavra, e nela meditam de dia e de noite, e dela tem a sua regra de fé e prática. Amam os irmãos e a igreja, os filhos de Deus, os outros eleitos. Amam compartilhar a palavra com os perdidos, para que outros, assim como eles, sejam alcançados e salvos. E assim outros pontos que você também vai lá ver, se quiser, e relembrar. Mas isso não significa que, fazendo isso, eu vou ser salvo. Não. Por sermos salvos, sermos os eleitos de Deus, nós fazemos isso. E devemos fazer com alegria, com prazer, com dedicação, com perseverança. A salvação, tanto no Velho Testamento ou no Novo Testamento, sempre se deu exclusivamente pela graça do Senhor. Então, é algo que a gente deve entender. A lição, mais uma vez, a lição 4, ela traz a ideia dessa dicotomia, onde Novo Testamento é melhor que o Velho. Novo Testamento é o que a gente deve seguir hoje, o Velho não. Então, essa lição tem esse objetivo, né? Essa ideia de desmistificar, de não sustentar essa ideia errônea. Romanos 4, 3 a 6, Paulo menciona dois exemplos do Antigo Testamento. Verso 6, ele menciona Davi, no Salmo 32, do verso 1 a 2, como alguém a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras.
Aliás, se fôssemos pegar alguns pecados pontuais da vida de Davi, para condená-lo, ele estaria no inferno, certo? Você deve lembrar de alguns pecados de Davi, mas Deus assim atribuiu a ele justiça, independente das obras dele. E quem o Espírito Santo fez entender isso foi o próprio Davi, onde ele cita no Salmo 32. Anteriormente, no verso 3 de Romanos, cita Abraão, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu antes de fazer obras, ele creu antes das coisas acontecer, mas ele creu porque a fé é dom de Deus, vai nos falar Paulo mais uma vez lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Abraão creu porque Deus chamou, e Deus colocou à disposição dele crer, por isso que no sentido ele é exemplo para nós e pai da fé, porque foi o primeiro nesse sentido, num pacto, numa aliança direta, crer, obedecer. Só lembrando, Abraão era um ímpio, era um pagão, era um idólatra na terra de Ur. Daí ele tem que deixar sua terra, sua parentela, os ídolos e tudo mais, e ir para uma terra que Deus falou para ele, mas que ele não tinha nem noção geográfica de onde seria, o que seria. Ele é, sim, nesse sentido, o pai da fé. Diferentemente de Adão, Adão não precisou ter um pacto dele crer. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão já tinha tudo ali. Adão viu parte de tudo que Deus fez, parte. Depois de ter criado tudo, ele foi o último, mas ele viu ali a mulher ser criada, ele teve a imagem e semelhança de Deus, ele tinha toda a sabedoria 100%. Ele recebeu o domínio sobre tudo que foi criado. É brincadeira. Então ali não existiu algo pontual como Abraão, exceto o pontual que foi, tudo é vosso, Adão e Eva. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, se existia um pacto ali de obras, e que também de graça, porque tudo ali manifestava a graça de Deus, foi esse, uma simples ordem, uma única ordem, e é claro que seria fundamental segui-la, obedecê-la, coisa que quando os nossos primeiros pais, ainda com livre-arbítrio, não usou de forma própria. E aí, por um homem entrou o pecado. Por um só homem todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que o Senhor nos amou e também por um homem só foi dado a salvação a todos os que nele creem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço do nosso pecado, o salário da morte na cruz do Calvário. Essas são as boas notícias. O argumento de Paulo é que não houve qualquer trabalho da parte de Abraão, nenhuma obra prévia como condição para que ele fosse justificado por Deus. Ao que trabalha, o salário é considerado como favor, e não é considerado como favor, e sim como dívida. Assim eu e você trabalhamos e recebemos. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É o que vai dizer o verso 4 e 5 de Romanos 4 que estamos vendo aqui. Gênesis 15, não há qualquer
obra executada por Abraão, que para ele ser justificado por Deus. Gênesis 15 é o verso tema, o verso base da lição 4, para quem leu, relembra, né? Que vai falar sobre toda a vida de Abraão, que nós estamos aqui citando. O que temos ali é uma aflição do patriarca, né? Uma tristeza, uma dúvida, em virtude de que ainda ele não tinha gerado um filho prometido. Tanto é que o seu nome muda, né? De Abrão, pai de muitas nações. Como? Sem filho, né? Como que seria? Então, aqui a resposta do Senhor com uma promessa acerca de uma grande descendência e a afirmação de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Lembra lá, nessa parte? Ele creu e a sua mulher riu. Ela zombou da promessa de Deus. Ela tinha 100 anos, o ventre fechado, uma mulher estéril, né? Mesmo para aquele tempo, já era uma certa idade, né? E aí, mesmo assim, Abraão creu, né? No filho da promessa. Abraão, Isaque, Jacó, Israel. Outro exemplo lembrado no Novo Testamento, está vendo que nós estamos fazendo um link daquilo que o Novo Testamento fala a respeito do Velho, manifestando aqui o pacto da graça, né? sobre o pacto da graça. No Velho Testamento são os chamados heróis da fé. Em Hebreus 11, né? Todos viveram sob o regime do Antigo Testamento, né? E sobre todos é afirmado que depositaram a sua fé, a sua esperança e confiança somente em Deus, como Abraão. Vai citar lá mais adiante que eles não viram a promessa, como nós. Eles não viram, não aconteceu no tempo deles a promessa do Messias Redentor, que foi tipificado em várias figuras do Velho Testamento, a começar dos sacrifícios, a começar da vestimenta que Deus colocou em Adão e Eva. Lá o próton-evangelho, de ti nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Boas notícias, né? Então, esses heróis da fé não viram, mas eles creram. E eles obedeceram. Alguns nessa obediência pisaram na bola, né? Veja lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver lá que tem alguns que pisaram na bola. Mas, no final, se acertaram, cumpriram as obras do pacto da graça. Número 2 aí da revista está aí com o título Continuidade Ética. O que o autor aí quis dizer a esse respeito, né? Continuidade ética. Algumas afirmações do Novo Testamento costumam ser mal compreendidas, como se elas ensinassem uma revogação ou abolição da lei moral, de maneira que os cristãos sob não mais estão debaixo, né? Esse sob aí suprime, não mais estão debaixo da obrigação de obedecer à lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. O que está querendo dizer aqui, olha, agora a gente vive pela graça, né? Jesus já veio, Jesus já pagou tudo, Jesus já realizou a obra, Ele mesmo diz, está consumado, né? Só que se esquecem de outras falas do Senhor Jesus, que veio cumprir a lei, né? E que nós devemos imitá-lo em todos os sentidos. Mas vamos ver aqui umas pinceladas sobre essa continuidade ética, mas a ideia é essa. Tudo aquilo que é ético e que tem princípios
abençoados quando obedecemos a Deus, esses citados no Velho Testamento, mesmo que em formas de figuras, de rituais, de procissões que nós não precisamos cumprir mais, mas pegar o princípio disso, né, e aplicar em nossas vidas, é o que todo cristão verdadeiro deve fazer. Desprezar, não. Romanos 6,14, Paulo diz: não estáis debaixo da lei, sim da graça. Outros apelam para a linguagem do autor de Hebreus 7,12, onde ele fala da mudança de sacerdócio. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Então, aqueles que advogam que estamos vivendo na graça e que determinados todos os princípios das leis não precisam necessariamente ser cumpridos, aplicados em nossas vidas, eles usam de forma equivocada alguns desses versos, como citamos esses dois exemplos, né? Não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Então, pode viver sem graça, né? Pode viver na desgraça. Não, não é assim, vamos ver aqui, né? Vou ter que tirar isso aqui. Aqui embaixo. Essas passagens, essas duas que nós vimos, elas precisam ser lidas lado a lado como outras passagens do Novo Testamento. Como, por exemplo, Romanos 3,31. Anulamos a lei pela fé? Né? Paulo aqui perguntando. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha que coisa maravilhosa, né? O crente, ele confirma as leis de Deus através de sua vida. Ele confirma a graça que o atingiu cumprindo as leis, obedecendo a Deus, porque se de outra forma seria algo sem sentido. O Senhor fala: sede santos porque eu sou santo. Como nós seremos santos não cumprindo a lei? Nessa passagem, o apóstolo Paulo vem argumentando em favor da justificação pela fé. Porém, ele não deseja que seus leitores concluam, a partir de sua argumentação, que a lei moral do Antigo Testamento foi anulada. Em vez disso, ela é confirmada. Ela não é um pacto de obras para os cristãos, mas sim uma regra de vida. Antes, não estávamos capacitados a cumprir as leis de Deus. Agora, pela graça salvadora, pela intervenção graciosa de Deus para conosco, a atuação do Espírito Santo em nós, estamos capacitados a cumprir as leis de Deus. E quando nós falamos as leis de Deus, por favor, não são leis cerimoniais de estarmos sacrificando animais e outras coisas. Vamos ver aqui mais adiante um pouquinho só a respeito disso. Mas a lei moral de tudo aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é. De tudo aquilo que é compatível à santidade de Deus e daquilo que não é. Então, o Velho Testamento, nesse sentido, vem nos ensinar muito, muito. Vimos recentemente aqui, se você não viu, reveja em casa, está lá gravado no canal da igreja, o livro de Levíticos. Um livro difícil de ler, às vezes chato, mas que ali tem muitos princípios
para aprendermos, assim como o livro de Números, que a gente pensa que só vai falar da recontagem, do recenseamento do povo, mas muitos princípios da lei moral ali temos para entender essa questão. Vou repetir, a lei não é um pacto de obras para os cristãos, mas sim uma regra de vida. Uma regra para uma vida agradável a Deus por parte daqueles que já foram salvos e justificados gratuitamente em Jesus Cristo. Até aqui, gostaria de saber aqui dos irmãos, e aí se você tem alguma dúvida, que possa ser dúvida daqueles que porventura estão nos assistindo, você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa a respeito, o microfone chega até você para isso ficar gravado também. E eu te identifico aqui, aí você vai estar no ar também. Deu uma pergunta? Olha aí, o presbítero Caio. Eu não lembro de ter visto na revista tocarem nesse... Mas... queria saber como que a gente insere aí nesse tema a questão da lei como um aio para nos conduzir a Cristo, já que o tema é continuidade e descontinuidade, né, entre Antigo e Novo Testamento. Essa questão de continuidade, você citou uma palavra aí. O aspecto da lei, que ela é citada como um guia, né, como algo que serve para nos conduzir a Cristo. A gente tentar pensar esse tema dentro desse tema da lição. Ok. A lei vai apontar para Cristo no sentido de, primeiro, ele seria o cumprimento de toda essa lei. Segundo, no Velho Testamento existiam os tipos de Cristo, daquele que um dia definitivamente iria redimir todo o seu povo. Então, essa ligação da lei que apontava para Cristo e essa lei que no Velho Testamento não se baseava, não tinha somente o Pentateuco, né, os 10 mandamentos para indicar a Cristo, mas também as leis cerimoniais, principalmente os sacrifícios, né, a função do sacerdócio e todas aquelas questões eram figuras para o povo do Velho Testamento daquilo que viria, mas eles não tinham a ideia que hoje nós temos, de que tudo aquilo, de uma forma escandalosa, não mais de sombra, realmente apontavam para Cristo. Mas para eles era uma questão de fé sem ver, né? E sem também muitas vezes compreender o todo como seria. Eu fico pensando, depois do pecado de Adão e Eva, né? Será que eles entenderam? De ti, mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Uma indagação que eu nunca fiz para mim mesmo, para tentar entender se eles entenderam. Estou aqui meio que indo para a área da ficção, mas tentando te explicar e responder essa pergunta do que a lei,
ou do que os decretos de Deus, porque nesse caso de Adão e Eva foi um decreto, não foi uma lei, né, apontavam para o Cordeiro. Então, o Velho Testamento, nesse sentido, e as leis que nele contém, hoje, para nós que temos toda a Bíblia, apontavam, podemos dizer que apontavam escandalosamente para o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Talvez lembrando, fazendo uma alusão, uma ligação com Gálatas, e agora não precisaria o endereço, mas diz que o Senhor veio quando? Na plenitude dos tempos. Num contexto imediato de Gálatas, a plenitude dos tempos era que a terra, naquele momento e naquela região, naquele lugar onde o Império Romano dominava, estava totalmente adequada e preparada para Jesus vir, né, uma língua só, estradas, policiamento, lei e tudo mais, mesmo com o povo debaixo de escravidão, mas estava adequada para a volta de Jesus. Mas pensando atrás, né, foi um tempo onde a multiforme, que também é citada em Gálatas, a multiforme sabedoria de Deus se deu mais clara, mais visível do que antes existia, né, na vinda do Salvador. Então, nesse sentido, todas as leis, todos os cerimoniais, todos os sacrifícios, todos os decretos apontavam para o Messias, né? Quem trabalha muito disso, vocês sabem, né, pelo menos os dois irmãos, é o Dr. Van Groening, né, no seu livro Revelações Messiânicas, né? Eu não sei como que ele consegue achar cada versículo, cada parte da Bíblia, botando o holofote em Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Nós desligamos aqui sem querer o projetor, vai voltar aqui, eu preciso voltar por aqui, deixa eu tentar, né? Só nos dê um tempo aqui. Aqui, ó, vai ligar já. Está gravando ou não? Ah, não está gravando a gente? Tá. Sempre me lembra de apagar a cruz e a luz aqui, para ficar o visual melhor para os irmãos lá. Aqui eu não preciso. Muito obrigado. Hora que voltar a gravar, você me dá o toque aí. Ok. Vamos lá. A lei moral é o padrão divino adequado para regular a vida cristã. Na essência do pensamento reformado a respeito do uso da lei moral, está a convicção de que ela não foi dada ao homem com o propósito primário de servir-lhe como um caminho de salvação, mas como um instrumento para regular sua comunhão com o Senhor Deus. Não há indicação no Novo Testamento de descontinuidade nesse sentido. Olha que bacana aqui, né? Vamos pensar no que foi dito aqui. É um instrumento para regular a nossa comunhão com Deus. Como é que eu e você podemos dizer que temos comunhão com Deus se a gente não vive em obediência a Ele? Não é um contrassenso? Simples assim. Oh, eu tenho comunhão com Deus, eu me relaciono com Deus, eu amo a Deus. Você obedece às suas leis, seus mandamentos, seus princípios, seus ensinos, você as pratica, você as compartilha, você as ama. Eu nunca pensei nisso. Então, você não tem comunhão. Então, aqui é uma questão de regular, né? Vamos pegar o regular aqui e tentar também trazer alguns sinônimos no sentido de
Mostrar para nós mesmos, não para Deus, Deus não precisa, Deus sabe tudo, todas as coisas, sabe o que está no íntimo do nosso coração. Nós até podemos praticar e de forma estética nos mostrar cumpridores da lei, mas lá no fundo não o somos, Deus sabe, né? Mas aqui é algo para ser como uma luzinha, verde ou vermelha, né? Verde ou vermelha no sentido, olha, verde está caminhando, e vermelha, opa, cadê você? É certo que se a gente for pensar, só pela graça a gente consegue aí momentos da luzinha verde. Vamos lá. Jesus disse: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Né? Parte do início lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, já vimos isso nos sermões expositivos de Mateus. Né? Eu faço uma pergunta: você quer ser um nanico no reino dos céus? E essa não é pergunta da turma que gosta de poder espiritual, não, isso é uma pergunta sincera, é uma pergunta bíblica. Você quer ser um nanico ou você quer ser um grande no reino dos céus e para o reino dos céus? Quer ser um grande? Observe e ensine. Observe, aplique na sua vida e compartilhe na vida de outros. Você não precisa simplesmente ser um ministro do evangelho para ensinar. Você quer casar, tem filhos, pensa aí nos seus, pensa no seu cônjuge, nos seus filhos. Você que trabalha num lugar, pensa aí em tantos colegas de trabalho que tem lá na sua companhia, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Sabe onde muito pontualmente os cristãos estão negligenciando a fé e pecam? Em compartilhar a palavra de Deus, deixando isso somente para missionários e evangelistas, porque o pastor no sentido é aquele que também faz isso, mas é aquele que está para edificar os santos. Necessariamente ele não é aquele que tem que sair por aí pregando o evangelho. Para isso tem os evangelistas, os missionários. Mas nesse sentido, todos os cristãos, membros de uma igreja, vivendo numa sociedade, mesmo que hoje restrita por essas mentiras que se falam aí, nós somos aqueles que deviam ser, né? Eu gosto sempre dessa figura, outdoor, né? Sabe aquelas figuras de filme, né? Aqueles caras na rua, assim, com a placa assim, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Nós devíamos ser, e somos, isso que é o pior, expressões vivas do Cristo vivo. Eu falo de novo, uma das áreas que muitos cristãos pecam é não compartilharem, ensinarem a palavra de Deus. Nem para si mesmos. Entende de tudo. Suas profissões, louvar, a situação do mundo, a política, mas da palavra de Deus pouco se compartilha. Então, prestemos atenção nisso. Observar e ensinar a palavra de Deus faz parte
de obras que devemos manifestar por causa do pacto da graça que foi efetuado em nós. Aliás, citando aqui, mencionando de novo o Velho Testamento, essa era uma das responsabilidades do povo de Deus. Onde eles passavam, onde quer que eles se instalavam, a glória de Deus devia ser manifestada, e no início era literalmente manifestada. Fala no Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio não, mas Êxodo, Números, Levítico também, que quando o povo caminhava, outros povos viam, sentiam medo, se admiravam, porque o Deus de Israel ia com eles. O Deus de Israel está com você? Você evidencia Ele na sua vida, lá no seu emprego, no seu trabalho? Isso é algo que a gente precisa prestar atenção e está nos cobrando sempre. Último ponto, elementos de descontinuidade. Há elementos de descontinuidade entre os testamentos, mas eles dizem respeito à forma como o pacto da graça era administrado no Antigo Testamento. A Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo 7, do pacto de Deus com o homem, o ponto 5 diz assim, vamos ver. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo, Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Dispensaram será que é isso? Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. E aqui foi cópia. O que aqui no ponto 5 do capítulo 7 está nos dizendo? Aquilo que nós respondemos da pergunta do presbítero Caio. Como que a lei mostrava Cristo? Como que a lei apontava para Cristo? E Cristo sempre entendendo o pacto gracioso de Deus, que Ele morreria pelos nossos pecados, Ele nos salvaria. Então não seríamos nós que iríamos morrer, não seríamos nós que deveríamos realizar as obras para sermos salvos, mas sim Ele. Sempre um substituto, assim apontado no Velho Testamento, que descrevia aquele cordeiro pascal, aquele cordeiro do sacrifício, aquele bode, cordeiro, animal expiatório, aquele cujo o homem, o maior homem que a terra já teve, citado este pelo Senhor Jesus Cristo. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase de João, ela é a máxima de tudo o que o Velho Testamento, nas suas leis, cerimoniais, sacrifícios, apontava. Encontramos no Antigo Testamento cerimônias prescritas ao povo de Israel, como dietas alimentares, festas religiosas e rituais de purificação, que não mais estão em vigor, uma vez que todas elas se cumpriram em Cristo.
Por exemplo, os animais que os judeus eram proibidos de comer. Marcos 7,19, encontramos a afirmação de que considerou ele, Jesus, puro todos os alimentos. Também encontramos no Antigo Testamento inúmeras prescrições quanto a sacrifícios e holocaustos que deveriam ser oferecidos diariamente. Em Hebreus 10:4, o autor afirma que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Nisso tudo era figura daquele que iria definitivamente realizar tudo isso. Aquele que, quando expiou, entregou o Espírito, antes disse: está consumado. O sangue derramado no Antigo Testamento nunca foi eficaz quanto à remissão dos pecados. Eram sombras do que viria. Foi necessário que Jesus oferecesse o seu sangue puro e sem mácula para que o pecado fosse expiado. Por essa razão, o autor de Hebreus declara: Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Suprimindo aí, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Daí, nós somos justificados e estamos sendo santificados. Quem não demonstra, aí fazendo aí um trocadilho, pacto de obras, pacto de graça, quem não está demonstrando, vivenciando, apresentando santificação na vida, não foi justificado. Simples. Não é para primeiro apresentar a santificação para ser justificado. Não, é porque foi justificado, agora apresenta santificação. É por isso que não sacrificamos a Deus em nossos momentos de culto. O único sacrifício apresentado agora é o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Conclusão, temos no Antigo Testamento a revelação do Evangelho da graça de Jesus. É verdade que essa revelação progride, aumenta à medida que caminhamos para o Novo Testamento. Contudo, é perfeitamente possível ler o Antigo Testamento e encontrar nele o puro evangelho da graça. O Cristo prometido é prefigurado, tipificado, a justificação pela fé somente. Foi esse o livro por meio do qual tantos santos mencionados no Novo Testamento foram evangelizados. Perguntas? Como você lê o Antigo Testamento? Alguma vez, ao lê-lo, você teve aquele estalo e disse algo como: é o Evangelho, olha aí, é a graça. Você percebe a importância da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento? Leia e estude mais o Velho Testamento. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a compreender o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Seja mais assíduo nos cultos, escola bíblica, estudos bíblicos, ministrados todas as semanas na igreja. Que Deus os abençoe. Nós encerramos aqui essa transmissão. Que você aí em casa que nos acompanhou possa também ter compreendido. Havendo dúvida, nos pontue lá e
Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. Nós encerramos aqui. Ok. Vamos orar. Comunique lá o encerramento. Isso. Senhor Deus e Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos deu o precioso Velho Testamento, que nos ensina tanto a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, para ficar ainda melhor, mais claro, o Senhor também nos deu o Novo Testamento. Temos assim, como o apóstolo Pedro fala em uma de suas epístolas, nós temos recebido todos os recursos para vivermos uma vida de piedade. Ajuda-nos, ó Pai, mova-nos para Ti, que sejamos mais obedientes, que possamos amá-lo de fato e de verdade, lendo, estudando, meditando, vivendo, proclamando a sua santa e bendita palavra. No nome de Jesus oramos. Amém.